Olá! Das questões do Enem envolvendo o equilíbrio químico, uma das mais complexas é a que nós vamos resolver na sequência. Ela está relacionada ao seguinte conhecimento. Quando você inverte uma equação química, o que acontece com a constante de equilíbrio? Quando você multiplica uma equação por um número, o que acontece com a constante de equilíbrio? E se você obtém uma equação global como o resultado da soma de duas ou mais equações, como determinar a constante de equilíbrio dessa equação global a partir da constante de cada uma das equações somadas? Esse é o tema deste vídeo. Vários ácidos são utilizados em indústrias que descartam seus efluentes nos corpos d'água, como rios e lagos, podendo afetar o equilíbrio ambiental. Para neutralizar a acidez, o sal carbonato de cálcio pode ser adicionado ao efluente em quantidades apropriadas, pois produz bicarbonato que neutraliza a água. O carbonato de cálcio é CaCO3, o bicarbonato é HCO3-. As equações envolvidas no processo são apresentadas: 1, 2, 3, 4. Com base nos valores das constantes de equilíbrio das reações 2, 3 e 4, que são esses valores, qual é o valor numérico da constante de equilíbrio da reação 1? Pois bem, de fato, a pergunta está confinada nessas três linhas e os dados necessários nesses quatro itens. Bem, para a resolução, é útil saber que, para uma dada equação que representa um equilíbrio químico, se é sabido o valor da constante de equilíbrio correspondente, podemos afirmar que se esta equação é multiplicada por um número, por exemplo, 2, a nova constante de equilíbrio, aqui designada por K', é igual à constante de equilíbrio anterior elevada ao quadrado. Veja por quê. Concentração de B ao quadrado, concentração de A ao quadrado. Isto nada mais é do que esta expressão anterior ao quadrado, e essa expressão anterior é K. Conclusão: ao multiplicar uma equação por um número, a constante de equilíbrio fica elevada a esse número. Veja o terceiro caso aqui. Esta equação é igual à primeira invertida. Reagente e produto foram trocados de lugar. A nova constante de equilíbrio, aqui designada por K duas linhas, é igual à concentração de A sobre B, que é justamente o inverso desta expressão. Por isso aqui está designado como 1 sobre K, onde K é a constante de equilíbrio original. Em outras palavras, K menos 1. Conclusão: quando invertemos uma equação química, a constante de equilíbrio é elevada a menos 1. Quando somamos duas equações, a constante de equilíbrio da equação resultante pode ser determinada multiplicando-se as constantes de equilíbrio das duas equações somadas. Veja neste exemplo. K1 vezes K2, aqui está K1, aqui está K2, note que a concentração de B cancela e o que resta é uma expressão que coincide com a expressão da constante de equilíbrio da equação resultante da soma. Portanto, o produto K1 vezes K2 resulta K. Com isso tudo, podemos resolver a questão do Enem. Aqui estão as quatro equações fornecidas. Vamos chamar a primeira de equação problema, é aquela cuja constante de equilíbrio desejamos determinar. E essas três são equações cuja constante de equilíbrio é conhecida, são dados numéricos para a resolução. É útil perceber que o carbonato de cálcio que você vê aqui na equação problema só está presente em uma das três equações com dados numéricos, na terceira. É útil perceber que o CO2 presente na equação problema só está presente na equação 4 e que a água presente na equação problema só está presente também na equação 4.
Note que esses três são reagentes na equação problema e reagentes nessas duas equações. Note também que o cálcio, que é produto da equação problema, está presente aqui, é produto nesta equação. Também é possível notar que o H+ não figura na equação problema, o carbonato não figura na equação problema e o bicarbonato, que figura na equação problema, está em uma das equações como reagente e em outra como produto. Aqui está a equação problema, aqui está a equação número 4 mantida, isto é, não invertida, e aqui está a equação 3, também mantida, isto é, não invertida. Perceba que quando essas duas forem somadas, o CaCO3, o CO2 e a água aparecerão como reagentes e o cálcio 2+ como produto. Aqui está a equação número 2, invertida, e perceba agora que o H+ vai cancelar com H+, o carbonato cancelará com carbonato, e os dois bicarbonatos somados aparecerão aqui como 2HCO3-. A primeira equação foi invertida, portanto, a constante desta que está aqui é K1 invertida, K elevado a -1. Essas duas equações não foram invertidas, portanto, cada uma delas tem sua respectiva constante de equilíbrio, K2 e K3. Operando então com esses três números, 1 sobre este valor vezes este resulta 5 vezes 10 a menos 5. Isso corresponde à alternativa B. É isso aí, tchau e até a próxima.